Olá, você está assistindo a quarta parte da aula 32 de MA 091 Matemática Básica, que trata da função exponencial. Nessa quarta parte da aula, veremos especificamente o gráfico de funções exponenciais. Vamos supor que tenhamos uma função exponencial usual na forma a elevado a x, em que a é um número real qualquer maior do que zero, diferente de 1, e x é a nossa variável, que é um número real qualquer. Neste caso, o gráfico da função exponencial pode ter duas caras dependendo do valor da constante a. Repare que, embora o valor de a seja sempre maior do que zero, ele deve ser diferente de 1, o que divide o conjunto dos números reais maiores do que zero em duas partes, aqueles que são maiores que zero e menores do que 1, e aqueles que são maiores do que 1. Vamos começar observando o gráfico de a elevado a x quando a é maior do que 1. Consideremos então como exemplo essa função definida por 2 elevado a x. Como será o gráfico dessa função? Para traçar esse gráfico, nós vamos adotar o processo corriqueiro, ou seja, montaremos uma tabela com valores de x, observe aqui vários valores de x, e os valores de f de x correspondentes, que são obtidos calculando 2 elevado ao valor de x que aparece na coluna da esquerda. Então, quando x é igual a menos 3, f de x é 2 elevado a menos 3, que é 1/8. E quando x é igual a menos 2, temos 1/4, e assim sucessivamente, até que quando x é igual a 3, temos 2 elevado a 3 igual a 8. De posse dessa tabela, o nosso próximo passo, como sempre, é desenhar sobre o plano cartesiano os eixos x e y, x na horizontal e y na vertical contendo os valores de f, e marcar sobre o plano cartesiano os pares ordenados formados pelos pontos da tabela. Então, o par menos 3, 1/8 está aqui nessa posição, o par 0, 1 está aqui nesta posição, o par 2, 4, por exemplo, está aqui nesta posição. De posse destes 7 pontos que eu tracei aqui no gráfico, vou agora desenhar uma curva suave que passe por eles. Eis a curva. Este é o gráfico da função 2 elevado a x. Vejamos agora qual é a cara do gráfico da função exponencial quando a constante a, que define a função, é maior que zero e menor do que 1. Neste caso, então, escolhemos como exemplo o valor de a igual a meio, de tal forma que a nossa função é meio elevado a x. Vamos fazer, como no exemplo anterior, uma tabela com aqui alguns valores de x, são os mesmos da transparência anterior, e os valores de f de x correspondentes. Repare que quando x é igual a menos 3, f de x é igual a 8, e assim sucessivamente, até que quando x é igual a 3, f de x é igual a 1/8. Agora vamos desenhar sobre o plano cartesiano esses pares. Observe então aqui o par menos 3, 8, que é dado por este ponto, o par 0, 1, que é dado por este ponto, e, por exemplo, o par 2, 1/4, que é dado por este ponto aqui. Vamos, então, de posse dos pontos, traçar uma curva suave que passe por eles, e, uma vez traçada essa curva, temos o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. Observe que este gráfico tem alguma semelhança com o anterior, mas ele parece o gráfico da função 2 elevado a x refletido com relação ao eixo y. Vamos então resumir as informações dos gráficos de funções exponenciais. Dada a função f de x igual a elevado a x, em que a é uma constante maior que zero, diferente de 1, observamos que, em qualquer um dos casos, quer seja quando a é maior do que 1, quer quando a está entre 0 e 1, o gráfico é contínuo, o domínio é composto por todo x real,
e o conjunto imagem é formado apenas pelos números reais maiores do que zero. Observe que as duas curvas que são mostradas nessa transparência estão acima do eixo x, o que indica que os valores de y são sempre maiores do que zero. Além disso, percebemos que, em ambos os casos, o intercepto y, ou seja, a coordenada y do ponto de interseção da curva com o eixo y, é 1, e que não há intercepto x. Os gráficos nunca cruzam nem tocam o eixo x. Essas são as características comuns aos dois gráficos. Vejamos agora o que os distingue. Quando a base da função exponencial é maior do que 1, o gráfico é crescente, sempre crescente, e a função vai para zero, o valor de y se aproxima de zero, quando o x vai para menos infinito. Observe o que acontece aqui. Quando o x vai para menos infinito, a função se aproxima de zero. E observe que, quando a está entre 0 e 1, o gráfico é sempre decrescente e a função se aproxima de zero quando x vai para infinito. Reparamos, então, que o gráfico da função se aproxima do eixo x, ou seja, a função se aproxima de zero, só que quando a é maior do que 1, isso acontece quando x vai para menos infinito, e quando a está entre 0 e 1, isso acontece quando x vai para mais infinito. Essa característica do gráfico merece uma análise particular. Reparando, então, que o gráfico da função exponencial se aproxima do eixo x sem nunca tocá-lo, podemos definir o que chamamos de assíntota horizontal. Uma reta horizontal na forma y igual a uma constante b, qualquer valor real, é chamado de assíntota horizontal do gráfico da função f se a função se aproxima do valor de b quando x vai para menos infinito ou x vai para mais infinito. Notamos, então, que a reta horizontal y igual a zero, ou seja, o eixo x, é uma assíntota horizontal da função exponencial, porque quando a é maior do que 1, a função se aproxima de zero quando x vai para menos infinito, e quando a está entre 0 e 1, a função se aproxima de zero quando x vai para infinito. Muitas funções possuem assíntotas horizontais. A função exponencial é apenas uma delas, na qual a assíntota horizontal é o próprio eixo x.